Olá, hoje é o vídeo 5 do desafio 30 dias da comunicação para melhorar minha comunicação. Um vídeo sem cortes, sem roteiro, sem edição, bem espontâneo e natural. Porém, eu separei um tema que foi uma recomendação, na verdade, uma sugestão aqui de uma pessoa que está acompanhando nosso canal e eu fico muito feliz. Então, se você quer dar sugestões, fique à vontade e deixe aqui nos comentários para os próximos vídeos as sugestões, se vocês tiverem. E é sobre a terapia. Porque eu também, além de eu estar fazendo esse canal, eu sou psicanalista, eu atendo, sim, algumas pessoas na clínica, mas não é o meu foco no momento. Eu tenho a mentoria, que é o Renascimento Áureo, que a gente vai tratar mais sobre isso, né, no futuro. E eu tenho algumas especializações, como a psicanálise do feminino e trauma e luto. Então, eu me especializei nessas áreas, que são as áreas que eu falo bastante e geralmente as demandas que vêm para mim são dessas áreas principalmente. E aí, a pergunta é, vamos lá, vamos para o vídeo, para o nosso tema. Como eu sei que eu preciso de terapia? Como é para qualquer um? Como funciona? Enfim, eu vou falar do meu ponto de vista, né, das coisas que eu sei, que eu estudei, que eu pratico também na minha vida. Porque quando a gente começa a estudar, a gente precisa passar pela jornada também da terapia, pela análise. Como eu posso pegar na mão de alguém e falar, venha, né, por esse caminho, se eu não trilhei o caminho? E esse caminho, ele é praticamente eterno. É difícil dizer, né, porque parece, nunca vai ter fim. Não, mas que bom, né? Porque, sabe, o que eu quero dizer é o caminho do autoconhecimento, ele vai existir até o momento do último suspiro. Aquele momento em que, né, na nossa existência que a gente está aqui, seria isso. Mas e aí, para quem quer a terapia? A terapia é para todo mundo. Às vezes acontece, no meu caso, que eu tenho essa especialização, acontece alguma coisa que foi traumatizante. E o trauma, eles são de diversas formas. E o luto também. Por exemplo, eu moro fora do país. Quem se propõe a sair do país, a uma parte de você ali morre para uma outra nascer. Isso acontece na nossa vida inteira, desde a nossa infância. A criança, quando ela se torna adolescente, ela se despede do corpo da criança para ela poder ressurgir ali como um meio-fio entre a criança e o adulto. Então vem a adolescência, depois o jovem adulto, o adulto e assim por diante. Então são várias etapas naturais da vida que a gente não entende, algumas pessoas não entendem muito bem. Eu digo a gente, às vezes me incluo também, porque são etapas que a gente vai se despedindo. E o que é o luto, né, em si? O que é isso, a morte? É justamente o fim. É o fim de um ciclo, é o fim de uma fase, é a despedida de um processo para o início de outro. Então, para as coisas novas virem, a gente precisa se despedir das antigas, né? Então, a terapia, se ela não tiver uma demanda específica, vou dar alguns exemplos. Olha, terminei um relacionamento e não estou me sentindo bem, me sinto perdida, isso é algo muito comum. Olha, alguém da minha família faleceu, eu preciso de ajuda nesse momento para me reencontrar. Geralmente nesses momentos e alguns momentos que surgem demandas e problemas, a pessoa vem para a terapia para poder se reconectar consigo mesma. E esse é o nosso propósito aqui no canal, é você se reconectar com você. É você equilibrar e balancear todas as coisas que fazem parte da sua personalidade. Eu tenho falado muito sobre perspectivas, sobre crianças, sobre crescer, enfim, as despedidas agora, nesse novo tema. Mas isso é sobre isso mesmo. E como a gente englobar e equilibrar todas as nossas versões, que existem sim, somos seres fragmentados, e que elas todas coexistem. Mas como coexistir todas elas em equilíbrio, né? Isso é um desafio diário. E quando acontecem questões assim na vida de alguém, questões que nos fazem mal, nos desarranjam, a gente precisa se rearranjar, se reconectar. É como se alguém pegasse um quebra-cabeça, já montado praticamente, algumas peças,
e chacoalhasse, e quebrasse, tirasse. A vida faz isso, né? A vida acontece. Então, a gente pegar e remontar esse quebra-cabeça com as novas peças, às vezes até trocar, né? Um novo quebra-cabeça surge para você, um novo enigma, um novo puzzle, e é sobre isso. Mas eu falei, espero que a mensagem tenha sido entregue. Mas a terapia, ela se muitas vezes acontece mais da pessoa buscar por alguma demanda específica, onde acontece alguma questão e ela precisa falar sobre, então ela busca essa terapia. Mas no intuito, no final, tudo vai ser sobre você se conhecer, você se reconhecer, você se reconectar. E não é sobre os outros, né? Muito mais é sobre você. Claro que você trabalhando, se conhecendo, todos os outros relacionamentos, relações que você tem, vão ser melhoradas também, automaticamente. É muito interessante. Mas o principal de tudo da terapia é a questão do autoconhecimento. Porque você vai também ver as coisas por uma nova perspectiva. Às vezes, quando a gente está dentro do olho do furacão, é difícil enxergar. Então, a gente fica assim, né? Então, eu não consigo enxergar tão, né, uma visão mais ampliada. E o terapeuta traz as perguntas e os questionamentos, ou um mentor, ou seja o que for, para você poder analisar as coisas de uma outra forma. E você pode encontrar formas mais verdadeiras, que você se identifica mais, que você prefira, e que você possa se libertar das coisas que te prendem. Porque tem coisas que te prendem que são importantes. A gente precisa falar aqui sobre a importância do medo. O medo não me faz sair na rua de madrugada andando, porque realmente, né, não vai ser bom. Agora, o meu medo que eu tinha de falar aqui com vocês, pra quê? Sendo que eu tenho coisas boas a dizer, coisas legais a trazer. Se eu viesse falar aqui um monte de bobagem, né, aí que eu teria que ter medo, né, mas tem muita gente que fala bobagem e não tem medo. E aí fica a análise aí para vocês, o questionamento. Bom, eu espero que tenha respondido. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade na questão da divagação, porque minha linha de raciocínio, uma coisa se elenca na outra, numa grande dança de palavras que saem. Mas eu espero que vocês tenham entendido e eu recomendo a terapia para todos. Eu faço alguns atendimentos, sim, e também posso indicar profissionais, colegas, queridos, caso for uma demanda específica que você precise. E eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário, conta aqui se você faz terapia, se você não faz, tem curiosidade. Eu vou trazer sim mais assuntos sobre, mas é isso, a terapia é para todo mundo, é para você, para mim. E eu nunca fico sem a terapia. A terapia é meu momento especial e é aquele momento que a gente para diante de tanto barulho do mundo para poder se ouvir. E é isso aí. Um grande beijo e obrigada por assistir.